Boa noite, irmãos e amigos. Pela graça de Deus, temos mais uma vez esse privilégio, de aqui estarmos reunidos para o culto do Senhor, para participarmos da sua Santa Ceia, também para nos reunirmos em volta da sua Santa Palavra. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, nos instruindo pela sua Palavra. Convido os irmãos para abrirmos nossas Bíblias, o Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 20. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Agora vamos ao Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Aqui estamos lendo o texto referente à crucificação de Cristo, quando ele é levado para ser julgado perante Pilatos. Vamos ler o versículo 33, a partir do versículo 33, diz assim a palavra de Deus: Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mas
um texto agora em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Diz-nos assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Senhor, abençoe sua palavra em nossos corações essa noite, amém? Semana passada nós estivemos falando aqui sobre um tema muito importante, porém, ao mesmo tempo também muito desafiador, que é a realidade de que Cristo, Deus eterno, junto ao Pai e ao Espírito Santo, na Trindade, um só Deus em três pessoas, que a pessoa do Filho de Deus se fez carne, se tornou um homem em plenitude. Ele não se tornou parecido com o homem, ele não se tornou parcialmente um ser humano, não, ele se tornou plenamente um ser humano, sem, contudo, deixar de ser também, como sempre o foi e sempre o será, plenamente Deus. Um desafio para a nossa mente limitada, mas a realidade revelada pela palavra de Deus, como nós podemos considerar em alguns textos que nos mostravam Cristo na plenitude ali das fraquezas e necessidades humanas, ao mesmo tempo também na plenitude do poder de nosso Deus. Uma só pessoa, um só Cristo, ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem. Essa condição que ele tomou a partir do momento da sua encarnação, ou seja, da sua concepção ali no ventre da Virgem Maria, quando ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele que eternamente foi Deus, se fez homem ali também. E essa condição, ele não a perdeu, porque ele ressuscitou como homem, perfeito, e depois, nós sabemos, foi elevado à glória e ali foi glorificado, mas continua sendo e o será sempre também ser humano. É uma condição que ele a possui ainda. E nós sabemos que seremos semelhantes a ele. Na ressurreição nós seremos glorificados, nós seres humanos seremos glorificados, como sua natureza humana o foi ali também após sua ressurreição. Então são mistérios com os quais nós nos deparamos nas Santas Escrituras e nos quais nós precisamos meditar e compreender. Mistérios profundos, que devem fazer parte da nossa meditação. Sabemos que nunca chegaremos, não vou dizer ao fim, mas nem ao início desses mistérios divinos, mas nos cabe buscar ao máximo possível caminhar neles. Mas aí cabe uma pergunta ao pensarmos sobre essas verdades. Por que o Filho de Deus, eterno, se fez homem? Qual o motivo dele tomar sobre si essa natureza frágil, limitada, humana? Essa resposta, essa pergunta, sem dúvida também, de igual forma, não é simples e nem única. Há mais de uma razões a serem enumeradas para tal. Mas hoje gostaria de pensar em uma delas. Por que nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo? E pelo texto que nós lemos, nós vemos uma verdade preciosa do motivo da sua encarnação.
ele veio a esse mundo para ser rei. E aí alguém poderá perguntar, ora, mas ele não é Deus eterno? Sim. E Deus não é rei, soberano, supremo sobre todas as coisas, em todos os tempos, em todas as eras, de forma completa, definitiva, né? Não há nenhuma ressalva na soberania de Deus? Sim. E nosso Senhor, Jesus Cristo, pessoa do Filho de Deus, Deus eterno ali junto ao Pai e Espírito Santo, é rei. Rei eterno. Mas nós estamos falando da sua humanidade, que ele veio para ser rei, como homem, na sua natureza humana. O Novo Testamento, desde o seu início, começa com esse tema. Quando nós vemos a história do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus, nos diz ali no capítulo 2, versículo 1, que, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente, a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Olha a pergunta que aqueles magos que viajaram tanto do Oriente até a terra de Israel fizeram. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles nem perguntaram, aquele que nasceu para ser rei dos judeus. Não, aquele que é nascido rei dos judeus. Ele nasceu nesse mundo para ser rei. Em Lucas, também no relato do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, há de igual forma essa mesma afirmação sobre um dos propósitos da encarnação de nosso Senhor. No capítulo 1, quando o anjo Gabriel é enviado ali à Virgem Maria para lhe anunciar que ela ficaria grávida, conceberia o Filho de Deus, ele diz ali a ela no versículo 31, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mais uma vez essa afirmação categórica aqui do anjo Gabriel. Ele veio para ser rei. E aqui Gabriel ainda evocou as profecias, histórias do Velho Testamento, ao dizer que ele não veio para ser rei de qualquer forma, não, ele veio para ser o rei que receberia o trono de Davi, seu pai, pois sabemos que por descendência humana, nosso Senhor Jesus Cristo é descendente de Davi. Sua natureza humana vem da descendência de Davi. Ele foi gerado por Maria, uma descendente de Davi. E seu pai adotivo aqui nesse mundo, José, era um descendente de Davi. E, portanto, tinha direito a esse trono de Davi. Direito que ele não exercia pela condição do povo de Israel na época. Mas o anjo diz aqui que Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mais uma vez, destaca a importância desse tema. Jesus Cristo veio para ser rei. E a próprio título que o nosso Senhor recebe, que nós corriqueiramente o atribuímos, Jesus Cristo,
fala sobre isso. Pois Cristo é a forma grega de Messias, que no hebraico significa ungido. E qual era a forma de, digamos assim, coroação dos reis hebreus no Velho Testamento? Eles eram ungidos. Né? Os reis ali, no tempo do Velho Testamento, eles recebiam ali o seu reinado, né? Muitas vezes, como o caso, por exemplo, de Davi e outros, quando um profeta de Deus o ungia, designando ele como rei do povo de Deus. E esse é o significado do título que nós, com razão, atribuímos ao nosso Senhor. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. Jesus, o ungido. Jesus, o Rei, o nosso Rei. E esse tema é muito importante em toda a Escritura. E é importante entendermos, nós, crentes, mas também aqueles que porventura ainda não têm a Cristo como seu Salvador, entendermos esse propósito da sua vinda. Ele veio para ser Rei. E quando pensamos, né, nessa palavra que Deus fala por meio do anjo, né, que ele, né, receberia o trono de Davi, seu pai, pensamos na palavra do próprio Senhor Jesus Cristo ali a Pilatos, né, quando Pilatos o questiona, que ele era rei, ele diz, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Né? Um propósito bem definido, de que ele assumisse o trono de Davi, seu pai. Então, fomos levados pela palavra de Deus a meditar lá no Velho Testamento, nessa pessoa, né, tão conhecida do Velho Testamento, Davi. E Davi foi, podemos dizer sem dúvida, o maior rei de Israel. Talvez, né, Salomão tenha em glória o excedido, mas tudo que o reino de Salomão foi construído por Davi, seu pai. Então Davi é um personagem extremamente importante na história do Velho Testamento, extremamente importante na história do povo de Deus e extremamente importante na história da redenção. Porque ele é também um tipo da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele é um símbolo. Ele, de certa forma, apontava para Cristo. Ele foi como que uma sombra, né? E mostrou aquilo que nós precisávamos. Um rei poderoso, um rei corajoso, um rei fiel a Deus, que protegesse o povo de Deus e o livrasse de seus inimigos. Não foi isso que Davi fez? Nós podemos lembrar quando Saul, né, que podemos dizer que foi o rei escolhido pelo povo, né, o povo queria um rei e Saul foi o rei, né, segundo o coração do povo, né, aquele homem alto, forte, bonito, que chamava atenção, né, aquele homem, né, que nesse tempo de eleição poderíamos dizer receberia o voto do povo nas urnas. Esse foi Saul. Porém Saul foi encontrado em falta perante Deus, né? Nós sabemos que ele em inúmeros momentos foi infiel a Deus, e Deus o reprovou e disse que lhe tiraria o trono, como tirou. E lá em 1 Samuel 13, o profeta Samuel declara a Saul, depois de um ato seu de desobediência, que ele perderia seu trono, e nos diz ali o profeta, 1 Samuel 13, versículo 14, porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então aqui Samuel diz a Saul, olha, Deus te rejeitou para ser rei de Israel. Mas Deus já tem preparado, já tem buscado um homem
para ser chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E é bem provável que quando Samuel proferia essas palavras, Davi ainda fosse uma criança, porque isso ainda foi, pelo que vemos na palavra de Deus, algum tempo antes de Samuel ungir a Davi, que ocorre apenas no versículo, no capítulo 16 de 1 Samuel. E nesse capítulo, novamente, quando Samuel é enviado por Deus a ungir Davi, nós vemos Deus ali rejeitando aqueles filhos de Jessé mais velhos, que eram homens altos, fortes, bonitos, que chamaram a atenção de Samuel, que fez eles acharem, não, esse vai ser o rei de Israel, e Deus os rejeitou em prol do mais novo, mais franzino. Talvez, humanamente falando, mais despreparado filho de Jessé, Davi. Mas o Senhor disse aquela palavra, tão profunda a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua formosura, porque o Senhor não vê como vê o homem, ele olha para o coração. Que coisa tremenda. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi foi esse rei levantado por Deus, chamado por Deus para que a coisa que mais destaca no reino de Davi, talvez, ele diz a palavra de Deus que fazia justiça ao povo, mas Davi foi um grande guerreiro. Aquele homem, que foi chamado ainda um menino franzino, se tornou um grande guerreiro. Ainda menino, derrotou o gigante Golias. Antes de ser rei, ele já estava fazendo sua função. Antes de receber a coroa, antes de receber o benefício do cargo de rei, Davi cumpriu suas funções, derrotando Golias. Ele já estava ali fazendo a sua função, livrando o povo de Israel, que era a função primária de um rei naquela época. Ir à frente do povo na batalha, conduzir o povo na batalha e o conduzir à vitória contra seus inimigos. Função essa que Saul ali, diante de Golias, temeu e não cumpriu, mostrando a sua incapacidade. E Davi, pelo poder do Espírito de Deus que o capacitou, mesmo menino, mesmo sem sequer conseguir andar vestindo uma armadura, ele cumpriu essa função. E ao longo da sua vida, ele o fez. Logo que ele assumiu plenamente ali o reino de Israel, ele infligiu grandes derrotas aos filisteus, povo que há centenas de anos já oprimia o povo de Israel, roubava as suas colheitas, os levava à miséria. E Davi acabou com isso. O reino de Israel se tornou um reino próspero, um reino poderoso sob o governo de Davi, porque ele derrotou todos os inimigos do povo de Israel. Os irmãos depois podem e devem ler os livros de 1 e 2 Samuel e conferir isso. Ele derrotou os filisteus, mas também amonitas, sírios, moabitas, os edomitas, todos. Não há um registro na Santa Escritura de uma derrota do rei Davi. Ele libertou o povo de Israel dos seus inimigos. E nesse sentido, ele apontava para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos libertar dos nossos inimigos. Mas é importante, é fundamental que nós compreendamos, essa diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento, entre as sombras do Velho Testamento, que eram prenúncios do que Deus faria, e as realidades no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, Deus falou, Deus anunciou muitas vezes o que faria, seus propósitos, por meio de coisas, de realidades materiais, como vemos ao povo de Israel, um povo material ali de Deus. O povo de Israel tinha uma terra, um país, uma nação nesse planeta, nesse mundo. E Davi era um rei humano
desse mundo. Ele combatia lutas e guerras da carne, em prol do seu povo, cumprindo sua função de rei. Mas como Cristo diz a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Nós sabemos que o reino de Cristo há de manifestar-se nesse mundo. Mas ele, não é deste mundo, ele não vem deste mundo, ele não é um reino da carne. Ele não é um reino, da força, não é um reino material. Ele é um reino espiritual, é um reino que vem dos céus, Por isso o próprio Cristo pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Cristo estava falando, é chegado o momento em que o governo do céu vai se estabelecer na vida dos homens, na vida do povo de Deus. E esse governo vem por meio da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei eterno. E o texto que lemos primeiramente lá em Marcos nos fala algo sobre isso. Apesar de que ali não está falando de Cristo diretamente como rei, mas quando nós lermos e prestarmos atenção no que o texto está falando, ele está falando exatamente disso. De uma batalha entre reinos. De um combate, não como aqueles que Davi enfrentou ao longo de sua vida, com espada, com lança, não. Mas um combate espiritual. De um reino que não é deste mundo, mas que vem para dominar esse mundo. Só que ele não vem na aparência externa. Certa vez Cristo também disse isso, O reino de Deus não vem com aparência externa. Nós estamos falando de uma realidade espiritual. E o texto que lemos lá em Marcos 3, versículo 20, nos diz que Cristo, ali com seus discípulos, foi para uma casa e ali afluiu grande multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E naquela confusão, tremenda, os próprios parentes de Cristo, que não compreendiam ainda o seu propósito de vida, seu ministério terreno, saíram ali para prendê-lo, porque diziam estar fora de si. Olha só, que falta de compreensão espiritual das coisas. E o texto nos diz mais, versículo 22, que os escribas, e olha só que triste, escribas, aqueles que eram os que faziam a cópia da lei, dos livros do Velho Testamento, que deveriam ser, portanto, os professores de Velho Testamento, os professores da Palavra de Deus. Mas, grande maioria deles, nós sabemos pela Palavra de Deus, rejeitou o Messias. Por quê? Porque nunca conseguiu ver além das realidades materiais, enxergar as realidades espirituais para as quais o Velho Testamento apontava. E o Velho Testamento prometia a vinda de um rei, descendente de Davi. E eles esperavam um novo Davi, alguém que pegasse a espada, lutasse contra o Império Romano e libertasse ali o povo de Israel, que àquela altura era escravo do Império Romano. Mas não era isso que Deus tinha em mente. Não é isso que hoje Deus tem em mente, ao anunciar seu santo evangelho por meio da sua santa igreja. E é triste vermos que as pessoas estão novamente caindo no mesmo erro. Quantos estão na igreja em busca de bênçãos materiais, em busca de dinheiro, e oram e falam: Senhor, eu quero vitória. E essa vitória é para eles o quê? Um emprego, uma empresa, um negócio em desenvolvimento, é saúde física, é inúmeras coisas deste mundo. Coisas que nós precisamos? Sim. Coisas que nós podemos pedir a Deus, segundo a sua vontade? Sim. Mas não é isso que é o propósito de Deus. Não é para isso que o Filho de Deus veio ao mundo. Não foi para que você tenha uma vida boa. Não foi para que você tenha
dinheiro a fartar no banco, não foi para que você tenha um bom carro, não foi para que você seja um empresário de sucesso, não foi para nada disso. Ele não precisaria vir ao mundo para isso. Ele veio ao mundo para ser o rei do povo de Deus e libertar o povo de Deus dos seus inimigos. E quais inimigos são esses? É o que o texto vai nos falar aqui. Os escribas, a sua incompreensão de nosso Senhor Jesus Cristo e de seu ministério, tiveram a loucura de blasfemar e dizer que ele tem Beelzebul, e pelos príncipes dos demônios expulsa os demônios. Né? O povo de Israel chamava, né, muitas vezes ali, né, o príncipe dos demônios, né, de Satanás ou de Beelzebul. Né? Estudiosos das línguas dos tempos bíblicos dizem que essa expressão Beelzebul, ela vem de Baal-Zebul, que era um antigo deus ali, de quem? Dos filisteus, né? Os antigos inimigos do povo de Deus. É aquele falso Deus que iludia e enganava os povos inimigos de Israel da antiguidade, né? Ele virou, né, digamos assim, né, a personificação de Satanás, né? Aquele que é o enganador deste mundo, aquele que engana as pessoas e o que os leva à destruição. Mas aqueles homens loucos chegaram a fazer essa afirmação, né, da blasfêmia terrível. Falar que Cristo estava expulsando os demônios por meio da autoridade dos príncipes dos demônios. Mas aí vem a resposta de Cristo para eles, e é nessa resposta que eu quero que a gente concentre nossos pensamentos nessa noite e entendamos uma parte preciosa no ministério de Cristo. Não é a totalidade, pois o ministério de Cristo é muito maior, tanto como rei e é ainda em outros sentidos. Mas compreendamos parte desse ministério bendito. Diz o texto que Jesus os respondeu por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Prestem atenção, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Então Jesus fala aqui, o que eles estão falando é loucura. Satanás vai começar a se destruir a si mesmo? Ele vai começar a destruir o seu próprio reino? Libertando os homens que estão sob seu domínio? Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo libertou inúmeras pessoas que estavam ali em pleno domínio de Satanás, possessas de espíritos malignos, né? Dos demônios, os anjos que seguem a Satanás na sua rebeldia. E nosso Senhor Jesus Cristo expulsou inúmeros deles. Satanás ia fazer isso? Destruir seu próprio reino? E aí vem a verdade que a Bíblia nos revela. E Hebreus falou sobre isso, o texto que lemos lá. Aquele que tinha o império da morte. E aí vem, porque um dos motivos pelos quais nosso Senhor Jesus Cristo precisou se fazer homem. Quando Deus criou esse mundo, na sua plenitude, com tanta beleza, tantas e inúmeras criaturas variadas, ao final ele criou um homem, a obra-prima da sua criação. Todos os outros criados pela sua palavra, mas o homem não, Deus o formou do pó da terra. E ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre toda criatura que se move sobre a terra. E Deus fez um homem aí do pó da terra e soprou
nas suas narinas o fôlego da vida. Quando Deus criou Adão e Eva, sua companheira, Ele os criou para serem os governantes desse mundo. Deus criou o homem numa posição dessa criação terrena elevadíssima. Na verdade, a maior posição no que tange a criação material, o homem foi colocado por Deus na mais alta posição. O homem era o representante de Deus aqui nesse mundo, tendo domínio sobre todos os demais animais e criaturas feitos por Deus. Isso é uma realidade até hoje. Os mais poderosos animais se curvam diante dos homens. E os homens os dominam, os amansam, os adestram ou os matam. Por quê? Porque Deus deu autoridade ao homem para isso. E o homem devia, nessa autoridade, cuidar desse mundo, governar esse mundo, levar esse mundo à frente, fazer esse mundo ser um paraíso. Replicando aqui nesse mundo um governo, a semelhança do que Deus faz. Só que o homem falhou nisso, por quê? Nós sabemos, Ele caiu em pecado. E por que ele caiu em pecado? Quem o instigou a cair em pecado? Satanás. A antiga serpente. O diabo, como nos é revelado lá em Apocalipse. Essa criatura espiritual que se rebelou contra Deus. Que desde o início do mundo vem buscando destruir os homens. Visto que ele não consegue fazer nada contra Deus, pois Deus é inatingível, Satanás atacou a obra-prima de Deus aqui nesse mundo. E nós, seres humanos, caímos. Nossos pais caíram. E nós caímos com eles. E geração após geração, os seres humanos têm caído. Geração após geração. Os seres humanos têm fracassado no seu dever de serem representantes de Deus aqui nesse mundo. E têm sido derrotados por Satanás. Como Israel tantas vezes foi derrotado pelos filisteus. E isso os levou à miséria. O ser humano tem sido derrotado por Satanás. E por isso tem sido levado à miséria espiritual. Agora, como é essa derrota? Muitos falam assim, Satanás, não, pensa que vai aparecer uma coisa chifruda aí, vermelha. Ilusão, Diz a Bíblia que Satanás se transfigura em anjo de luz. Como Satanás nos derrota? Aquele que tinha o império da morte. E a Bíblia nos diz que o aguilhão da morte é o pecado. E nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre isso também lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 34. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se Satanás não tivesse conseguido o que ele queria quando Adão pecou, cedeu à sua tentação, ele não poderia ter feito nada contra o homem. A esfera de Satanás, na sua atuação contra o homem, é por meio do pecado. É assim que ele atrai o homem, é assim que ele engana o homem, é assim que ele derrota o ser humano, e é assim que ele subjuga o ser humano. E aquele que foi criado para ser rei aqui neste mundo, o homem, se torna escravo de Satanás por meio do pecado. Que coisa terrível, mas é a realidade. Então, quando Satanás nos vence, quando ele vence esse mundo, quando uma guerra eclode? Não.
Apesar que a guerra também é fruto do pecado, né? Mas ele vence no dia a dia. A cada vez que uma pessoa se entrega à bebida, ao vício, a cada vez que uma pessoa mata outra, cada vez que alguém adultera contra seu marido, contra sua esposa, a cada vez que alguém dá um golpe, furta alguma coisa, a cada vez que nós temos um olhar impuro, a cada vez que nós temos desejos malignos, o tentador está aí, nos atacando. Esse inimigo do povo de Deus quer derrotar. Esse inimigo dos homens quer os manter oprimidos, quer os manter debaixo do seu domínio. Mas, por isso, Cristo veio e se fez homem. Hebreus fala, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Ele precisou se fazer homem para morrer, pagando o preço do pecado, mas também para ele poder ser o que nós nunca conseguimos ser. Esse rei, esse governante digno, honrado, justo, que expulsa os inimigos de Deus e estabelece justiça nesse mundo. E é o que ele fala lá em Marcos capítulo 4, na sequência do texto onde paramos, no versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Jesus está falando aqui, olha, Satanás tem governado esse mundo, ele tem dominado os homens, ele tem os oprimido, ele tem até mesmo dominado seus corpos por meio de demônios. Mas agora chegou o tempo em que esse valentão que oprime os homens vai ser posto para correr. Vai ser amarrado. E aqueles que estão sob seu domínio vão ser libertados, vão ser redimidos. E é para isso que Cristo veio ao mundo, para nos libertar do poder da morte e do poder de Satanás, para libertar dos nossos próprios pecados. Para isso ele se fez homem, para ser o nosso rei, o nosso guia, o nosso Davi supremo, né? Que vai à frente de nós, não numa batalha carnal, mas numa batalha espiritual contra o mal, contra o pecado. Mas se Davi morreu, nós agora não, nós temos um rei que não morre, um rei eterno. O povo de Deus agora está seguro, porque tem um defensor, porque tem alguém que derrotou Satanás. E ainda que ele possa até nos fazer tropeçar às vezes, mas ele nunca vai poder nos derrotar, né? Como Martinho Lutero, ao escrever aquele hino Castelo Forte, ele disse, né? Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos poderiam assustar, nem ver-nos derrotados. Nós pode até tentar derrubar o povo de Deus, mas vai ficar só na tentativa. Porque nós temos um rei capaz, muito maior do que o Davi do Velho Testamento. Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele é o nosso rei, e por isso ele também deve governar nossa vida. Pois se ele veio nos libertar dos pecados, nós temos que lutar essa luta contra o pecado. Ele veio libertar esse mundo do domínio de Satanás. Glória a Deus por isso, porque Deus não precisava fazer isso. Ele não nos devia isso. Mas por sua graça, por seu amor, Deus decidiu se colocar ao nosso lado contra o diabo. Que coisa maravilhosa. Oprimidos diante de um inimigo mais forte, Deus envia seu Filho para ser nosso guia, nosso rei, nosso salvador. E Cristo, pelo seu poder e pelo seu Espírito, fez essa obra. Agora é interessante, ele fez essa obra lá no passado, quando veio aqui esse mundo, quando pisou nessa terra, expulsando os demônios, curando doenças, mas
ele continua fazendo, também pelo seu Santo Espírito. E aí vem o finalzinho do texto, né? Onde ele diz aquela palavra dura contra aqueles que blasfemaram, dizendo que o que ele fazia era pelo poder do diabo, quando na verdade era pelo poder do Espírito Santo. Ele disse: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Que coisa terrível, né? Aquele que blasfema, que despreza a obra do Espírito Santo, não obterá perdão. Nunca. E hoje o Espírito Santo continua fazendo essa obra de Deus, de libertar os homens. É Ele quem liberta os homens do pecado. Quando uma pregação é proferida e um coração é levado ao arrependimento, a confissão dos pecados e a fé em Cristo, é o Espírito Santo agindo e arrancando essa alma perdida das mãos de Satanás. E foi assim que cada um de nós, que aqui estamos e já somos salvos, fomos convertidos. O poder do Espírito Santo de Deus nos livrando desse Senhor terrível que nos oprimia. E é assim, a cada dia e cada momento. Mas aqueles que resistem ao Evangelho, aqueles que ouvem e resistem ao Evangelho, serão réus em um juízo eterno. Pois ouvirão as palavras do Evangelho, ditas por meio do poder do Espírito Santo, que Jesus é o Salvador, que precisamos da sua salvação, que precisamos de arrepender dos nossos pecados, e não creem, e falam: não, essa palavra aí não vem de Deus, não. Não, essa palavra aí não é obra de Deus, não. Como aqueles escribas. Duvidam, blasfemam, não creem no Santo Evangelho. Que não haja ninguém aqui hoje que despreze a obra do Espírito Santo. Não haja ninguém aqui hoje que prefere ficar sob o domínio de Satanás a se entregar ao governo de Jesus Cristo, nosso Rei eterno. Porque Martinho Lutero, lembrando novamente aquele hino Castelo Forte, ele falou ali, né, ele escreveu ali sabiamente, né, que Deus a luta vencerá. Sabemos com certeza. A profecia já está feita. Ela vai se cumprir. Quando? Não sabemos, mas o reino dos céus vai triunfar. E essa terra se encherá da glória do Senhor. E todos os que estiverem escondidos em Cristo desfrutarão, né, da bênção, do privilégio desse reino. Mas o Cristo Jesus falou: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer da obra do Espírito Santo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não se arrepender dos seus pecados e confessar que somente Jesus, nosso Supremo Rei, por meio da sua obra na cruz, é que pode nos perdoar, nos purificar e nos libertar das garras de Satanás. E não haja ninguém aqui hoje que insista em ficar nas garras do diabo, mas que se entregue nas mãos de Deus, né? Pois Ele é um Rei maravilhoso, né? Que o Senhor abençoe essa palavra em nossos corações.